da obra Doutrina e Vida, uma mensagem de Orlando Teixeira, intitulada Além da Terra. Além da Terra. Confio o pensamento a sonho terno, em holocausto mudo, a divindade, e sinto a redenção de todo o inferno na blandícia da paz que em luz me invade. A carícia invisível me prosterno, e por mais clame a dor e a treva brade, Deus fulgura qual facho doce e eterno, suporte vivo da imortalidade. Há traços resplendentes de 1000 vidas e destroços das épocas perdidas no mar turbilhonante de mim mesmo. Seguimos, eu sonho que de livro páginas paralelas de um só livro. No livro do universo aberto a esmo. Orlando Teixeira, da obra A Porta Estreita, autor Flaric de Cristos, viagem iniciática pelo caminho das 12 horas, 8ª hora. Parecia que de um momento para outro tudo desabava em cima do jovem. Todos queriam importuná-lo, invectivá-lo a sair do silêncio em que se colocara. Era mesmo um teste de fogo, e o jovem se saiu muito bem. Aprendeu a se aquietar na maior concórdia, na maior tolerância para com tudo o que lhe ocorria à volta. Foi com tal disposição de espírito que rumou ao parque no outro dia, pondo-se a meditar. Meditar. Sobrevieram as 13 horas e com ela o Senhor da Luz. Pois bem, jovem, teus progressos na senda da perfeição seguem um ritmo elogiável.
quando te dispusestes a tolerar todas as investidas dos inconformados, todas as turbulências do meio, fizeste a feliz opção do silêncio, e ele te foi a couraça necessária. De fato, o silêncio é uma poderosa força, é a arma dos fortes. Quantos não venceram silenciando? Alcançaste então um formidável domínio sobre ti mesmo, sobre teus impulsos, sobre as próprias fugas da alma, quando se vê premida pelos espinhos da materialidade. Agora, nova lição, novo caminho se abre. Estiveste até aqui voltado para dentro de ti próprio, e agora, dessa tua energia centrípeta que domaste, promoverás a energia centrífuga que has de aprender a domar. Com efeito, o teu aprendizado até aqui restringiu-se quase que exclusivamente ao teu eu, ao teu egoísmo, de vencer. Urge agora voltar teu ego para fora de ti mesmo. Sim, tua lição agora enfrenta o desafio do altruísmo. Sair do círculo fechado dos teus pensamentos egocêntricos, penetrar no círculo aberto que forma a coletividade. Enxergar os outros, ouvir os outros, agir nos outros. Porque Deus não te criou com exclusividade, és igual a todos os demais. Vives com os outros. Dependes dos outros. Exercita, então, o altruísmo, lembrando-te sempre da igualdade que nivela todos os seres
à vontade de um só Pai. Mestre, bem sei que não posso ignorar os que estão à minha volta, mas se procurar a todo instante exteriorizar meu ser até eles, não perturbo meu espírito, não me desloco da rota de harmonia e do silêncio, abrindo esse círculo, não estarei admitindo em mim a inquietação arrasadora que toma conta dos demais. Não, meu jovem, definitivamente não. O caminho é esse mesmo que te indico. Do altruísmo, repetindo equivocadamente, do egoísmo ao altruísmo, do egoísmo ao altruísmo. Para isso, já tens os alicerces das lições e virtudes anteriores que aprendestes. Tens a ponte que levar-te-á de um estágio ao outro estágio. Ora, não deves criar nenhuma preocupação quanto ao que o exterior possa atingir, desde que apliques a todo momento as virtudes que já amealhaste. O universo é todo harmonia, e é uma harmonia de interdependência. Tudo depende de tudo. Todos dependem de todos. Tu não és uma exceção, e é teu dever o mesmo, tua opção de sobrevivência nesse sistema, o compartilhar de tudo e de todos que tens ao teu alcance. E lembra-te de que o poder do pensamento vai ao infinito. Recorda também que a tua ação equilibrada, benéfica em volta dos demais, vai neutralizar qualquer negativismo que pudesse atingir. Por quê? Porque a força da virtude é maior do que a fragilidade do vício. A força da virtude é maior que a fragilidade do vício.
agindo o bem e no bem em torno dos demais, acolhes deles as pequenas porções de energia que vibram em sua direção. E isto há de te fortificar maravilhosamente. A nova rota entrevista pelo jovem não era fácil, mas ele tinha consigo a coragem, a fé, a disciplina, a harmonia, o silêncio, a serenidade e outros requisitos mais que lhe permitiriam fincar pé seguro no reino do altruísmo. E assim foi, a partir daquela 8ª hora, saiu pelas ruas a observar as pessoas com ar amigável, a tentar mostrar a sua atitude, sua crença de ser um irmão igual a todos os irmãos do universo. Amigos, familiares, transeuntes estranhavam um pouco a atitude do jovem, que até cumprimentava as plantas, flores, pequenos animais, enxergando em todos eles, os seus próprios irmãos em Deus. Capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Item 18. Deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava-se a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos, submetidas ao jugo do instinto e não percebendo ainda a ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a Ele com a confiança desses pequeninos, seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele
Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o incitador do Espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Bem amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa, ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte e eis seus enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Mensagem de João, o Evangelista, em Paris, em 1863. Jesus é o Alfa e o Ômega, é o leme que conduz essa nau cósmica, no qual todos estamos matriculados. Suas palavras são espírito e vida. Suas palavras representam uma rota segura em meio às naturais, inevitáveis e até compreensíveis inconsequências, negligências e vacilações humanas. Jesus representa a palavra do próprio Criador, a ponto de um dos evangelistas dizer que no começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. A orientação estava com Deus. O Verbo era Deus. É a expressão da verdade universal em qualquer canto do universo ou dos universos, em qualquer tempo e espaço em que nos estagiemos, de tal maneira que o Cristo estelar que nos tutela tem a mesma orientação de qualquer outro Cristo que esteja cuidando de qualquer um de nossos irmãos em qualquer ponto da galáxia, do universo, da nebulosa, ou estágio evolutivo de um planeta. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente não tem ideia da profundidade desse amor. A gente não tem ideia da profundidade das informações que o Senhor da vida
exemplificou e expressou através de figuras de linguagem, através de parábolas, histórias, que o tempo certamente, devido às mudanças no sentido das expressões que ocorrem mesmo só em uma língua. Imaginemos Jesus falando lá em aramaico, essas informações passadas para o grego, depois traduzidas para o latim, depois do latim para o alemão, através de Martinho Lutero, e acauteladas, muitas delas, pelos interesses imediatos do papado, dos príncipes, dos governantes de todas as épocas, a tal ponto de que era proibido saber o que Jesus havia deixado, do que os prepostos de Jesus haviam deixado. São Jerônimo, ele teve a oportunidade de juntar diversos textos, né, que foram aceitos pela Igreja Católica e depois pela Reforma Luterana. Alguns desses livros foram subtraídos, foram retirados, e os nossos irmãos lá da terra de onde Jesus veio subtraíram mais livros ainda. E nessa subtração de livros ainda existem documentos, existem apontamentos passados por um e outro seguidor de Jesus e certamente escritos por terceiros, né? Os próprios evangelistas originais, Mateus, Marcos, Lucas e João, não escreveram. Eles tiveram seus textos regidos por terceiros e muitas das vezes, depois de vários e vários anos, através da memória, através da informação do disse que disse. Então imaginemos o quanto Jesus se acautelou em nos tutelar de uma maneira cósmica para que nós desenvolvêssemos a intelectude, o raciocínio, a capacidade de ser cognitivos, depois numa evolução do sentimento, das emoções, e finalmente nos despertarmos para a espiritualidade. A princípio, olhando tudo ao nosso redor como se fossem vários deuses, várias manifestações divinas, e depois se chegou a uma conclusão que eram, se seres estão interferindo nisso, todos eles estariam submetidos a um poder maior. Hoje em dia, com a modernidade, né, da astronomia, da cosmogonia, se sabe que nós estamos num apagado ponto de uma grande Via Láctea com centenas de sistemas solares e que várias e várias galáxias existem no nosso universo e que não só existe um universo, existem vários universos e em cada um desses universos várias dimensões. Então veja bem a complexidade da vida, a complexidade do existir. E o Senhor da vida, o Verbo divino, que autorizou o Verbo Consolador, o Emmanuel, para que cuidasse dessa escola na qual nós estamos matriculados. E ele veio, esteve entre nós e continua entre nós,
até mesmo quando não restar mais nada da terra, porque, segundo ele, nenhuma de suas ovelhas se perderá. A mensagem de hoje fala que o reino dos céus é para os puros de coração, é para aqueles que se assemelham às crianças, porque eles verão a Deus. Ver a Deus. Numa outra passagem do Evangelho se fala que somente o Filho conhece o Pai. Somente o Filho esteve com o Pai. O Filho em questão é o nosso Cristo, Cristo de Deus. A maior autoridade, a expressão máxima daquilo que poderíamos dizer homem de bem, o amor, a luz cósmica encarnada. A autoridade máxima do nosso planeta. Então ele, humildemente, se apresenta em meio a uma estrebaria, acolhida por animais, despojado até de um quarto, em meio a um grande movimento que ocorria à sua época. Ele foi acolhido pelos nossos irmãos animais. 3 médiuns, 3 reis magos, 3 reis místicos foram os únicos que já sabiam que o Senhor da vida na terra, que o orientador espiritual, o mantenedor de nossa peregrinação rumo ao conhecimento de nós mesmos e ao conhecimento das leis permanentes que regem a vida em qualquer canto em que nos matriculemos, tinha chegado. Então, eles reverenciam e partem, deixando-nos todos a conhecer que ali estava, na sua primeira infância e ao